Se você conseguir tirar mais de 7 nesta prova, eu rasgo meu diploma na frente de toda a escola. A voz da professora Renata Silveira cortou o ar como uma lâmina. Os risos explodiram instantaneamente pela sala. Bruno Santos, 15 anos, manteve o olhar fixo na carteira riscada. Não por vergonha, por estratégia. O Colégio Santa Cecília respirava elite. Mensalidades caras, carros importados no estacionamento, pais médicos e empresários. E ali, no meio de tudo aquilo, Bruno, único bolsista, da turma filho de Dona Conceição, que limpava essas mesmas salas após as aulas. Professora, tem certeza disso? Provocou Fernanda, filha de juiz, sorrindo maldosa. Porque vai ser bem difícil. Bruno ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Renata Silveira. 15 anos de magistério, doutorado, especialização no exterior. Ela o encarava como quem observa um obstáculo irritante. Vai mesmo? Bruno falou baixo, mas todos ouviram. Interessante. Renata cruzou os braços. Bruno, vamos ser realistas. Você tem acesso aos mesmos materiais de apoio que seus colegas, aulas particulares, estrutura familiar que incentive estudos avançados. O silêncio pesou na sala. Bruno se levantou devagar. 1,70 m, uniforme que já pertenceu a outro aluno, camisa ligeiramente folgada, calça com pequenos remendos que Dona Conceição costurava com perfeição. Mas havia algo em sua postura que chamava a atenção. Uma confiança tranquila. Professora Renata, disse com calma desconcertante, a senhora tem absoluta certeza do que está propondo? Porque uma vez feita essa aposta, não tem volta, completou Renata forçando um sorriso. Exato. Então está feito. Bruno não desviou o olhar nem por um segundo. Se eu tirar mais de 7 na sua prova, a senhora rasga o diploma. Na frente de toda a escola. A sala explodiu em murmúrios. Renata sentiu uma pontada no estômago, mas rapidamente recuperou o controle. Perfeito, Bruno Santos, mas uma aposta tem 2 lados, não é mesmo? Ela sorriu com malícia. Se você não conseguir tirar mais de 7, você admite publicamente, na frente de toda a escola, que não tem capacidade para estar aqui e pede transferência. O silêncio na sala se tornou ainda mais pesado. Fernanda e Marcos trocaram olhares ansiosos. E mais, continuou Renata, sentindo que havia recuperado o controle, você nunca mais questiona a metodologia de nenhum professor desta escola. Aceita que existem limites naturais que não podem ser ultrapassados. Bruno permaneceu em silêncio por 3 segundos que pareceram eternos. Toda a sala prendeu a respiração. Aceito, disse ele calmamente. Marcos, filho de empresário, sussurrou. O cara enlouqueceu de vez. Muito bem, Bruno Santos. A prova será sexta-feira. Funções avançadas, geometria espacial e análise combinatória. O conteúdo mais desafiador do ensino médio. Ela fez uma pausa teatral. E será no auditório, com toda a escola assistindo. Bruno assentiu. Perfeito. Assim não haverá dúvidas sobre o resultado. Quando o sinal tocou, Bruno organizou calmamente seus materiais. Caderno surrado, 2 canetas Bic, lápis gasto. Os colegas saíram comentando, excitados sobre o espetáculo de sexta. Renata se aproximou. Bruno, ainda dá tempo de recuar. Não precisa passar por essa humilhação pública. Ele ergueu os olhos, sorrindo. Professora, humilhação é exatamente o que eu pretendo evitar. No corredor, Bruno encontrou sua mãe empurrando o carrinho de limpeza. Dona Conceição sorriu. Aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, mesmo os mais sombrios. E aí, filho, como foi a aula? Mãe, preciso contar uma coisa importante. O sorriso de Conceição desapareceu. Ela conhecia o filho bem demais. Eles se afastaram para um canto mais reservado, e Bruno contou tudo. A provocação, a aposta pública, a prova que o aguardava, e principalmente as consequências caso ele falhasse, a expulsão da escola e a admissão pública de incapacidade. Conceição ouviu em silêncio,
as mãos entrelaçadas, o rosto se tornando mais preocupado a cada palavra. Meu menino, disse finalmente, a voz tremendo, você tem certeza do que está fazendo? Se der errado, você perde tudo. Não vai dar errado, mãe. Pela primeira vez em 3 anos, tenho uma chance real de mostrar quem eu sou. Conceição estudou o rosto do filho. Via nele a mesma determinação que demonstrava aos 7 anos, quando resolvia contas, de cabeça enquanto ela trabalhava. Então me responde uma coisa. Você consegue mesmo? Bruno sorriu. Mãe, lembra quando eu disse que ia ler todos os livros da seção de matemática da biblioteca? Lembro. Eu disse que era impossível. E o que aconteceu? Você leu todos. Conceição sorriu de volta, mas ainda preocupada. E ainda pediu mais. Pois é. E desta vez não são apenas livros em jogo. São sonhos, meu futuro, nossa vida. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 2 pessoas se preparavam para uma batalha que mudaria tudo. Renata, em seu apartamento luxuoso, já planejava a prova mais difícil de sua carreira. Agora, com a certeza de que, se Bruno falhasse, ele seria expulso para sempre. Bruno, no pequeno apartamento que dividia com a mãe, abrindo os livros que seriam suas armas, sabendo que não tinha direito ao erro, a sexta-feira estava chegando, e com ela, o momento em que Bruno provaria se realmente merecia estar ali ou se seria humilhado publicamente e expulso da única chance que tinha de mudar de vida. Bruno sempre soube que sua mente funcionava diferente. Números dançavam em sua cabeça como melodias. Padrões matemáticos se revelavam onde outros viam apenas caos. Aos 7 anos, enquanto brincava no pátio onde sua mãe trabalhava, resolveu de cabeça uma equação que estava no quadro da sala dos professores. A diretora, Dona Marta, ficou impressionada. É uma oportunidade única, Conceição. Bruno tem algo especial. Seria desperdício não cultivar isso. Dona Conceição aceitou a bolsa integral. Sabia que aquela era a chance de ouro para seu filho ter uma vida diferente da sua. O preço foi alto desde o primeiro dia. Os colegas chegavam em carros, importados. Bruno, no ônibus. Eles carregavam mochilas de marca. Ele, uma sacola de pano costurada pela mãe. Conversavam sobre viagens internacionais. Bruno conhecia apenas a vista da janela do apartamento no Capão Redondo. Olha o bolsista, sussurrava Fernanda quando ele passava. Aposto que nem computador tem em casa, complementava Marcos, provocando risinhos. Bruno aprendeu cedo a transformar veneno em remédio. Cada humilhação virava combustível para estudar mais. Cada piada maldosa se transformava em motivação para ser melhor. Não reagia, não se vitimizava. Apenas absorvia tudo e canalizava para onde realmente importava: o conhecimento. As notas começaram a contar sua própria história. Primeiro lugar em matemática, primeiro lugar em física, primeiro lugar em química. Os professores, inicialmente céticos, foram se rendendo ao talento inegável. Todos, exceto Renata Silveira. Ela chegou no 3º ano de Bruno, vinda diretamente de uma universidade de prestígio, currículo impecável, métodos rígidos e uma visão muito clara sobre adequação social na educação. Bruno sempre se sentava na primeira fileira de sua aula. Não para se exibir, mas para absorver cada conceito. Quando ela explicava funções, ele mentalmente já visualizava suas aplicações. Quando apresentava geometria, ele enxergava as conexões com outras áreas. Renata interpretava essa atenção como pretensão. Bruno, você está acompanhando ou apenas fingindo que entende? Perguntava frequentemente, interrompendo as explicações. Estou acompanhando, professora. Tem certeza? Este conteúdo exige base sólida que talvez você não tenha tido oportunidade de desenvolver. A sala toda observava esses momentos constrangedores. Bruno respirava fundo. Professora, poderia continuar? Estou entendendo perfeitamente.
O confronto decisivo aconteceu 2 meses antes da aposta. Bruno sugeriu uma demonstração alternativa para um teorema. Renata, irritada, o chamou na frente da turma. Já que você tem métodos tão superiores, resolva isto. Escreveu no quadro um problema complexo de análise combinatória que costumava usar em competições matemáticas. Bruno estudou a questão por 2 minutos, planejando mentalmente a estratégia. Então, começou a escrever. A resolução fluiu com elegância matemática surpreendente. Em 15 minutos, chegou à resposta. Correta usando uma abordagem que nem ela havia considerado. O silêncio na sala foi absoluto. Renata conferiu a solução 3 vezes. Estava perfeita. Mais que perfeita. Era brilhante. Como você? Começou a perguntar, mas parou. Bruno limpou as mãos e voltou para a carteira. Professora, podemos continuar a aula? Os colegas estão perdendo conteúdo importante. Naquele momento, Renata tomou uma decisão fatal. Faria de tudo para expor as verdadeiras limitações daquele garoto. Nos meses seguintes, intensificou a pressão. Exercícios mais complexos direcionados especificamente para Bruno. Perguntas capciosas durante as explicações. Comentários sutis sobre métodos não convencionais de aprendizado. Bruno absorvia tudo em silêncio. À noite, desabafava com a mãe no pequeno apartamento. Mãe, por que ela insiste em me diminuir? Conceição parava o que estava fazendo e olhava para o filho. Às vezes as pessoas resistem ao que não esperavam encontrar, meu menino. Mas eu nunca desrespeitei ela. Eu sei, e é exatamente isso que mais a incomoda. Bruno refletia sobre essas conversas deitado no colchão de solteiro. Durante essas reflexões noturnas, havia feito uma descoberta preciosa. Nos fundos da biblioteca da escola, uma seção esquecida continha livros avançados de matemática, problemas de Olimpíadas internacionais, teoria dos números, geometria não euclidiana. Todos os dias, enquanto esperava a mãe terminar o trabalho, Bruno se refugiava naquele cantinho abandonado. Não estudava porque precisava. Suas notas já eram excelentes. Estudava porque amava. Cada fórmula era como um verso de poesia. Cada demonstração, uma obra de arte. Na semana anterior à aposta, ouviu por acaso uma conversa na sala dos professores. Renata falava com colegas. Ele decora bem, mas não tem verdadeira compreensão matemática. É questão de tempo até que a falta de base adequada apareça. Bruno fechou o livro que lia e sorriu pela primeira vez em semanas. Finalmente teria a oportunidade de mostrar quem realmente era. Naquela noite, chegou em casa encontrando sua mãe preparando o jantar. Arroz, feijão e frango desfiado, luxo que conseguiam uma vez por semana. Chegou mais cedo hoje, filho. É, mãe, preciso me organizar melhor. Bruno a ajudou pondo a mesa. Mãe, existe diferença entre conhecer algo e provar que conhece? Conceição parou de mexer o feijão. O que você quer dizer? Nada demais. Apenas uma oportunidade especial que está chegando. Jantaram conversando sobre o dia, sobre pequenos sonhos, sobre esperanças guardadas. Bruno olhava pela janela para as luzes distantes da cidade e sentia algo mudando dentro dele. Uma certeza crescente de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Ele ainda não sabia exatamente o que Renata estava preparando, mas também não sabia que possuía algo que ela jamais poderia entender: a paixão genuína pelo conhecimento. Enquanto Renata planejava sua prova impossível com a frieza de quem quer humilhar, Bruno se preparava com o amor de quem quer aprender. A diferença seria decisiva. Sexta-feira se aproximava rapidamente, e com ela, o momento em que ambos descobririam que subestimar alguém pode ser o maior erro que cometemos na vida.
A batalha estava prestes a começar. Renata Silveira odiava ter que dividir espaço com aquele tipo de aluno. Quando chegou ao Santa Cecília, 3 anos antes, esperava encontrar o ambiente perfeito. Estudantes de famílias tradicionais, pais influentes, alunos que faziam jus ao prestígio da instituição. E encontrou exatamente isso, exceto por uma exceção irritante: Bruno Santos. A primeira vez que o viu, sentiu um incômodo imediato. Ele estava na primeira fileira, uniforme claramente reaproveitado, materiais modestos, mas com uma atenção que a perturbava. "Quem é este menino?" perguntou a coordenadora após a aula. "Bruno Santos, nosso bolsista, filho da faxineira, garoto muito talentoso." Renata sentiu o estômago revirar. Um menino da periferia, ali no meio da elite, como se fosse natural, como se tivesse direito. Talentoso. A palavra ecoou em sua mente como uma ofensa pessoal. Nas primeiras semanas, Bruno não permitia ser ignorado. Suas perguntas eram sempre as mais inteligentes. Suas soluções, as mais criativas. Suas notas, invariavelmente as mais altas. "Isso não pode estar certo", pensava Renata, corrigindo as provas. "Ele deve estar colando ou usando algum truque." Foi quando começou a caça. Mudava perguntas na hora das avaliações para pegá-lo desprevenido. Criava exercícios diferentes só para ele. Fazia questionamentos diretos durante as explicações, sempre na esperança de expor suas limitações naturais. Bruno continuava se destacando. "Professora", disse a coordenadora numa reunião pedagógica, "as notas do Bruno são consistentemente as melhores da turma." Renata explodiu. "Vocês realmente acreditam que um garoto de família desestruturada pode superar filhos de profissionais liberais? Isso é fantasia educacional." "Mas os resultados mentem. Conheço esse perfil. Eles desenvolvem estratégias, mas não têm base cultural para pensamento realmente sofisticado." Professor João tentou intervir. "Renata, você não acha que está sendo preconceituosa?" "Preconceituosa? Estou sendo realista. Alguém precisa ter coragem de falar a verdade nesta escola." O que mais irritava Renata era a postura de Bruno. Ele não se defendia das provocações, não reclamava do tratamento diferenciado, não demonstrava intimidação. Pelo contrário, quanto mais pressão ela aplicava, mais ele parecia crescer. "Por que ele não desiste?" murmurava sozinha, obcecada. "Por que não aceita que não deveria estar aqui?" A gota d'água veio 2 semanas antes da aposta. Renata preparou uma avaliação especialmente rigorosa, com problemas que exigiam não apenas conhecimento, mas intuição matemática refinada. A média da turma ficou em 5,5. Bruno tirou 9,6. Renata conferiu 6 vezes, não havia erro. Pior, ele usara métodos mais elegantes que os dela. "Impossível", sussurrou sozinha na sala. Chamou Bruno após a aula. "Onde você aprendeu essa resolução?" "Nos livros da biblioteca, professora. Na seção dos fundos." Renata correu para lá. Encontrou a área esquecida com livros avançados de matemática, alguns com anotações em caligrafia familiar. "Ele está estudando por conta própria", murmurou, incrédula. Naquele momento, 2 emoções a dominaram: admiração involuntária pelo talento e raiva profunda por esse talento estar no lugar errado. "Não vou permitir isso", decidiu. "Ele precisa aprender qual é o seu lugar." A obsessão se intensificou perigosamente. Começou a fazer comentários maldosos durante as aulas. "Bruno, tem certeza de que está acompanhando? Este conteúdo exige base que talvez você não tenha desenvolvido adequadamente em casa. Turma, observem que resolver problemas isolados é diferente de dominar conceitos sistêmicos. Alguns alunos se destacam pontualmente, mas consistência requer estrutura educacional sólida." Bruno nunca retrucava, apenas absorvia as ofensas e continuava estudando. Isso deixava Renata ainda mais furiosa. Foi então que ouviu uma conversa no corredor.
Bruno falava com um colega. Como você aguenta quando tentam te diminuir? É simples, Bruno respondeu. Eles não estão atacando quem eu sou. Estão atacando o que representa alguém como eu estar aqui. Como sei que mereço estar, as palavras não me atingem. Renata sentiu, como se tivesse levado um tapa. Arrogante, pensou furiosa. Presunçoso, ele precisa ser colocado no lugar dele. Foi assim que nasceu o plano da humilhação pública. Renata criaria uma situação onde Bruno seria forçado a falhar diante de toda a escola, provando definitivamente que havia limites para pessoas como ele. Na aula fatídica, quando as palavras saíram, se você conseguir tirar mais de 7, eu rasgo meu diploma. Ela não estava pensando estrategicamente. Estava movida por 3 anos de raiva acumulada. 3 anos vendo seus paradigmas sendo desafiados diariamente. 3 anos sendo confrontada por um garoto que se recusava a aceitar o lugar que ela determinou para ele. Agora, finalmente, colocaria fim àquela farsa. Naquela noite, trancou-se no escritório e preparou a prova mais cruel de sua carreira. Não era uma avaliação, era uma armadilha. Desta vez você não escapa, Bruno Santos, murmurou para a tela do computador. Desta vez, eu provo que você é apenas um farsante com sorte. Ligou para colegas universitários pedindo os problemas mais complexos que conheciam. Pesquisou exercícios que raramente apareciam em competições de alto nível. Vou acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Mas enquanto elaborava sua prova impossível, Renata não percebia algo fundamental. Havia subestimado não apenas Bruno, mas também a própria natureza humana. Porque existe uma diferença abissal entre quem estuda por obrigação e quem estuda por amor. E Bruno Santos não apenas amava matemática, ele a vivia como uma paixão genuína. Ou pelo menos era isso que pensava. Bruno sabia que tinha exatamente 7 dias para se preparar para a batalha de sua vida. Quando chegou em casa na sexta-feira da aposta, encontrou sua mãe cantarolando uma música gospel enquanto preparava o jantar. O cheiro de tempero caseiro preenchia o pequeno apartamento, trazendo a sensação de aconchego que apenas um lar verdadeiro pode oferecer. Mãe, preciso me dedicar totalmente aos estudos esta semana. O tom sério fez Conceição parar imediatamente. Aconteceu alguma coisa grave na escola? Bruno contou tudo novamente, desta vez com mais detalhes. A provocação pública, a humilhação calculada, a prova que seria aplicada diante de toda a comunidade escolar. Conceição ouviu em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando ele terminou, ela fez a pergunta que mais importava. Filho, você consegue? Mesmo? Bruno olhou nos olhos da mãe. Conseguir, eu consigo. A questão é se vou ter tempo suficiente para revisar tudo o que preciso. Então vamos nos organizar. Conceição se levantou com determinação. Que tipo de apoio você precisa? Naquele momento, Bruno sentiu uma onda de gratidão. Sua mãe não questionou a decisão, não tentou dissuadi-lo por medo. Simplesmente se posicionou ao lado dele, pronta para a batalha. Durante o fim de semana, eles transformaram o pequeno apartamento numa central de estudos. Conceição improvisou uma mesa, usando uma tábua de passar roupa e 2 cadeiras. Comprou lâmpadas extras para garantir boa iluminação. Preparou um estoque de café que duraria a semana inteira. Mãe, a senhora não precisa mudar sua rotina por causa disso. Bruno Santos, ela disse usando o tom que não admitia discussão. Quando você estava aprendendo a andar, eu ficava de pé para aparar suas quedas. Agora que está aprendendo a voar, achou que eu ia dormir? Na segunda-feira, Bruno chegou à escola 2 horas mais cedo. O prédio estava quase vazio. Apenas alguns funcionários preparando as instalações. Dirigiu-se diretamente para sua sessão secreta na biblioteca. Com licença, disse uma voz às suas costas. Bruno se virou e encontrou o professor João, veterano de física, conhecido pela sabedoria e pelo respeito que inspirava em todos. Professor João,
O que está fazendo aqui tão cedo? A mesma coisa que você, imagino. João sorriu. Soube da sua situação com a professora Renata. Bruno ficou tenso. Ah, relaxe, garoto. Não vim aqui para desencorajá-lo. João se aproximou das estantes. Na verdade, vim oferecer ajuda. Ajuda? Bruno, leciono há 25 anos. Já vi muitos alunos brilhantes, mas nunca vi nada como você. João pegou um dos livros avançados. E também nunca vi um professor tão determinado a destruir um estudante. A conversa que se seguiu mudou tudo. Professor João não apenas conhecia o conteúdo que seria cobrado, mas também compreendia a metodologia específica de Renata. Sabia quais tipos de problemas ela preferia, quais armadilhas costumava usar, como estruturava suas avaliações mais difíceis. Ela vai focar em 3 áreas principais, explicou João. Funções compostas com análise de comportamento limite, geometria espacial com cálculo de volumes complexos e combinatória avançada com probabilidade condicional. Eu já estudo essas matérias há 2 anos. Estudar e dominar completamente são coisas diferentes. Você precisa chegar ao ponto de resolver qualquer problema dessas áreas quase automaticamente. Durante toda aquela tarde, João ajudou Bruno a estruturar um cronograma militar de preparação. Não era apenas um plano de estudos, mas uma estratégia completa de absorção de conhecimento. Segunda e terça, revisão intensiva de funções. Quarta, geometria espacial aplicada. Quinta, combinatória e probabilidade. Sexta, simulação de prova e ajustes finais. Sábado, descanso mental. Descanso? Professor, eu não posso descansar. Bruno, sua mente é como um atleta de alta performance. Se você forçar demais, ela vai ter cãibra na hora decisiva. João colocou a mão no ombro do garoto. Confie no processo. Naquela noite começou a maratona mais intensa da vida de Bruno. Dona Conceição preparou um esquema de apoio logístico impressionante. Sanduíches prontos para quando ele não quisesse parar para comer. Café fresco de 2 em 2 horas. Ambiente totalmente silencioso durante as sessões de estudo. Bruno mergulhou no oceano matemático com uma intensidade que surpreendeu até ele mesmo. Cada conceito era dissecado, compreendido profundamente, aplicado em dezenas de exercícios diferentes. Não estava apenas memorizando fórmulas, mas desenvolvendo intuição matemática pura. Durante os recreios na escola, em vez de socializar, trancava-se na biblioteca. Na hora do almoço, comia rapidamente e voltava aos estudos. Após as aulas, mais 4 horas ininterruptas de preparação. Renata percebeu a mudança imediatamente. O Bruno está diferente, comentou com a coordenadora. Mais concentrado, mais confiante. Talvez ele esteja realmente se preparando para sua prova. Impossível. O nível que estabeleci faria até universitários avançados suar frio. Mas internamente, Renata sentia uma pontada de ansiedade. Havia algo no comportamento de Bruno que a incomodava profundamente. Na terça-feira, durante a aula dela, Bruno fez uma pergunta que a deixou alerta. Professora, poderia explicar a relação entre coeficientes binomiais e triângulo de Pascal em progressões não lineares? A pergunta era sofisticada demais. Para o programa regular, Renata gaguejou na resposta. Bruno, isso está além do escopo atual? Entendo. Apenas curiosidade sobre aplicações práticas. Naquela tarde, Renata ligou para um colega da universidade. Carlos, preciso de exercícios realmente desafiadores de matemática do ensino médio. Os mais difíceis que você conhece. Para quê, Renata? Preciso avaliar adequadamente um aluno. Deve ser excepcional para você precisar de problemas tão avançados. Renata desligou com um aperto no estômago. Enquanto isso, Bruno continuava sua preparação obsessiva. Na quarta-feira, professor João trouxe materiais emprestados de colegas universitários, problemas que raramente apareciam até mesmo em competições nacionais. Bruno os resolvia como se fossem exercícios de aquecimento. Isso não é normal.
murmurou João, observando o garoto trabalhar. Você tem algo que vai muito além de inteligência comum. O que é, professor? Paixão genuína. Você não estuda matemática, você vive matemática. Na quinta-feira, Bruno enfrentou um momento de dúvida. Deparou-se com um problema de otimização que o deixou travado por mais de uma hora. Pela primeira vez na semana sentiu medo. E se eu não conseguir mesmo? E se Renata estiver certa sobre minhas limitações? Foi então que lembrou das palavras da mãe. Filho, você sabe qual a diferença entre você e aqueles meninos ricos? Eles estudam porque são obrigados. Você estuda porque escolheu. Bruno respirou fundo. Mudou de abordagem e a solução apareceu como um raio de luz. Não apenas apareceu, revelou-se com uma elegância que o próprio surpreendeu. Na sexta-feira, véspera da prova, acordou diferente. Não ansioso, não nervoso, sereno. Havia absorvido conhecimento suficiente para impressionar professores doutores, resolvido exercícios que fariam estudantes de pós-graduação desistir. Mas mais importante, havia provado para si mesmo que não existiam barreiras intransponíveis para quem realmente se dedica. Naquela tarde, professor João o encontrou fazendo revisão final na biblioteca. Pronto? Perguntou. Bruno fechou o livro e sorriu. Professor, eu sempre estive pronto. Só precisava descobrir isso. E agora sabe? Agora sei que amanhã não será apenas uma prova. Será minha declaração de independência. Naquela noite, Bruno jantou tranquilamente com a mãe. Conversaram sobre o futuro, sobre sonhos que pareciam cada vez menos impossíveis. Filho, independente do que acontecer amanhã, quero que saiba uma coisa. Você já venceu. Como assim? E mãe, transformou uma humilhação em oportunidade de crescimento. Isso é vitória. Bruno dormiu cedo. 8 horas de sono reparador. Quando despertou no sábado, sentiu-se como nunca, completamente preparado para provar que impossível é apenas uma palavra que usamos quando desistimos antes de tentar. A guerra estava prestes a começar e Bruno Santos estava pronto para vencer. Sábado, 9 horas da manhã. O auditório do Colégio Santa Cecília fervilhava com uma energia elétrica que ninguém havia sentido antes. A notícia da aposta se espalhara, como rastilho de pólvora durante toda a semana. Não apenas entre alunos, mas professores, funcionários e até pais que souberam do espetáculo pelos próprios filhos. Vocês vão ver o bolsista se dar mal, comentava Fernanda com as amigas, ocupando os assentos da frente. Minha mãe disse que isso é circo, não educação, sussurrava outro aluno, mas com os olhos brilhando de expectativa. No fundo do auditório, Dona Conceição chegou às 8h30. Havia pedido dispensa do trabalho, primeira vez em 10 anos, para assistir ao filho. Usava seu melhor vestido, azul marinho, que guardava para ocasiões especiais. Sentou-se na última fileira, mãos entrelaçadas, rezando baixinho. Às 9 em ponto, Bruno entrou no auditório. O silêncio foi instantâneo e pesado como chumbo. Ele usava o uniforme impecavelmente limpo, passado pela mãe com todo cuidado. Carregava apenas uma mochila simples com 2 lápis, 2 canetas, uma borracha e uma calculadora científica básica. Caminhou até a primeira fileira sem olhar para os lados. Seus passos ecoavam no silêncio absoluto, cada som amplificado pela tensão do momento. Ele parece calmo demais, pensou o professor João, sentado entre os docentes. Isso é bom ou preocupante? Renata entrou 2 minutos depois, carregando uma pasta preta e um envelope lacrado. Usava um terno escuro que acentuava sua autoridade. Os saltos faziam um som ritmado, como tambores de guerra. Posicionou-se no centro do palco, atrás da mesa do professor. Olhou para o auditório lotado. 250 pessoas. Toda a comunidade escolar estava presente. Bom dia a todos, disse ao microfone. Sua voz ecoou clara e controlada. Antes de iniciarmos, quero esclarecer que esta não é uma situação pedagógica normal.
Murmúrios percorreram a plateia. Mas às vezes, ela olhou diretamente para Bruno. Situações excepcionais exigem métodos excepcionais para estabelecer verdades importantes sobre capacidades e limitações. Bruno manteve o olhar fixo nela, impassível. As regras são simples. Bruno Santos terá 2 horas para resolver esta avaliação de matemática avançada. Se conseguir, nota superior a 7, cumpro minha parte do acordo. Pausa teatral. Se não conseguir, todos aprenderemos uma lição valiosa sobre realismo e humildade acadêmica. A coordenadora, Dona Marta, se aproximou hesitante. Renata, ainda é possível reconsiderar? Dona Marta, eu nunca. Recuo de um compromisso assumido. Renata se virou para Bruno. E você, ainda quer continuar? Bruno se levantou calmamente. Professora Renata, posso fazer uma pergunta antes de começarmos? Pois não. A senhora tem absoluta certeza de que está preparada para as consequências desta prova? Porque eu estou completamente preparado. Um arrepio percorreu o auditório. Havia algo na voz de Bruno, uma segurança tranquila, que fez até Renata hesitar por 1/1000 de segundo. Bruno, ela respondeu, forçando confiança. Minha única preocupação é se você terá estrutura emocional para lidar com o resultado na frente de tanta gente. Então, vamos começar. Renata abriu o envelope lacrado. Dentro havia uma prova de 10 páginas. O trabalho de uma semana inteira, consultando 3 colegas universitários. O nível de dificuldade estava no limite máximo do ensino médio, beirando competições internacionais. 2 horas, disse, entregando as folhas para Bruno. Tempo máximo, apenas calculadora científica permitida. Bruno recebeu a prova e se sentou. Na carteira posicionada no centro do palco, de frente para todo o auditório. Cada movimento seria observado por 250 pessoas. Abriu na primeira página. Leu a primeira questão. Depois a segunda. Terceira, quarta. Seu rosto permaneceu completamente neutro. Nem desespero, nem alívio excessivo, apenas concentração absoluta. No auditório, o silêncio era ensurdecedor. Ninguém ousava nem respirar alto. Bruno pegou uma das canetas e começou a escrever. A primeira questão tratava de análise de funções compostas com comportamento no infinito. Ele a resolveu em 6 minutos, com uma abordagem que demonstrava domínio completo do conceito. A segunda envolvia cálculo de volume de sólidos de revolução com geometria não trivial. 8 minutos para uma solução elegante. Renata observava de longe, sentindo o primeiro aperto no estômago. Ele está resolvendo rápido demais, sussurrou para si mesma. A terceira questão era sobre combinatória avançada com restrições múltiplas. O tipo de problema que fazia candidatos de Olimpíadas Matemáticas desistirem. Bruno a encarou por 3 minutos, planejando mentalmente, depois resolveu em 12 minutos. Professor João murmurou baixinho. Inacreditável! A quarta questão envolvia a análise de progressões não lineares com aplicação em probabilidade condicional. Bruno sorriu quase imperceptivelmente ao vê-la. Era exatamente o tipo de problema que havia estudado intensivamente na quinta-feira. 15 minutos para uma resolução que impressionaria professores universitários. Os murmúrios no auditório começaram. Ele está escrevendo sem parar, comentou uma mãe. Será que realmente sabe ou está apenas tentando impressionar? Questionou outra. Fernanda olhou para Marcos preocupada. Isso não deveria estar acontecendo assim. Bruno continuava imperturbável. Quinta questão. Geometria espacial com coordenadas tridimensionais. Sexta, teoria dos números aplicada. Sétima, funções trigonométricas inversas com análise gráfica. Uma após outra, ele as resolvia com precisão cirúrgica. Renata sentia o suor escorrendo pelas costas, apesar do ar-condicionado. Aquela não era a reação que esperava. Bruno deveria estar em pânico, olhando desesperadamente para o teto, roendo a caneta de nervosismo.
Em vez disso, parecia estar aproveitando. Após 1 hora e 40 minutos, Bruno chegou à questão mais difícil da prova. Renata havia guardado o pior para o final. Um problema de otimização com múltiplas variáveis que exigia conexão entre 3 áreas diferentes da matemática. Ela consultara 2 professores doutores para garantir que estava correto. Ambos levaram mais de 40 minutos para resolvê-lo. Bruno leu a questão 2 vezes. Inclinou ligeiramente a cabeça como se estivesse escutando uma melodia distante. Então, começou a escrever. A resolução fluía como água cristalina. Cada passo logicamente conectado ao anterior. Cada cálculo executado com precisão absoluta. A conexão entre as diferentes áreas matemáticas sendo estabelecida com uma naturalidade que beirava o artístico. No auditório, até os colegas que zombavam dele começaram a ficar impressionados. Ele não parou nenhuma vez para pensar, sussurrou Marcos. E não apagou nada, complementou outro colega. Dona Conceição, no fundo da sala, chorava em silêncio. Lágrimas de orgulho que ela não conseguia conter. Bruno terminou a última questão faltando 12 minutos para o fim da prova. Levantou-se, organizou as folhas metodicamente e caminhou até onde Renata estava sentada. Terminei, professora. Renata olhou para ele como se estivesse vendo uma aparição. Terminou... o quê? A prova. Todas as questões. Impossível. Você nem conferiu as respostas. Bruno sorriu com uma serenidade que ia além de seus 15 anos. Professora, quando se tem certeza absoluta, não há necessidade de conferir. O auditório explodiu em exclamações abafadas. Renata pegou a prova com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Primeira página, resolução perfeita. Segunda página, resolução perfeita. Terceira página, não apenas perfeita, mas usando métodos mais sofisticados que ela própria conhecia. Eu preciso de tempo para uma correção adequada, disse ao microfone tentando controlar a voz. Quanto tempo? Perguntou. Bruno, ainda ao lado da mesa. 1 hora, talvez 2. Professora, Bruno se dirigiu ao microfone. Posso sugerir que a correção seja feita aqui, agora, na frente de todos, para garantir total transparência? Renata sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Estava encurralada. Professor João se levantou. Posso ajudar na correção para assegurar imparcialidade? Outros 3 professores se ofereceram imediatamente. Não havia escapatória. Muito bem, disse Renata, a voz saindo ligeiramente aguda. Faremos a correção pública. Durante os 40 minutos seguintes, o auditório assistiu ao maior espetáculo matemático de suas vidas. Questão por questão, resolução por resolução, Bruno havia acertado absolutamente tudo. Mais que isso, havia demonstrado um nível de compreensão matemática que impressionava até os professores mais experientes. Quando o professor João anunciou a nota final, 10. O silêncio durou exatos 3 segundos. Então, o auditório explodiu em uma ovação que sacudiu as paredes. Bruno permaneceu sereno ao lado da mesa. Renata olhava para a prova corrigida como se fosse um documento de rendição. Professora Renata, disse Bruno baixinho, para que apenas ela ouvisse. A senhora se lembra da nossa aposta? Renata fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas. Eu lembro. E então, diante de 250 pessoas, a doutora Renata Silveira rasgou seu diploma ao meio. O som do papel se rompendo ecoou pelo auditório em silêncio absoluto. Bruno tinha vencido, mas sua verdadeira vitória estava apenas começando. O diploma rasgado caiu no chão como folhas secas de outono. Por 10 segundos eternos, o auditório permaneceu em silêncio absoluto. Ninguém sabia como processar o que acabara de presenciar. Uma professora doutora havia sido publicamente derrotada por um adolescente de 15 anos. Então Bruno fez algo que ninguém no auditório esperava. Abaixou-se, recolheu cuidadosamente os pedaços do diploma e os entregou de volta para Renata. Professora, disse ele baixinho,
A senhora não precisa fazer isso. Renata olhou para os fragmentos de papel em suas mãos. Aquele diploma representava 8 anos de universidade, noites sem dormir, sacrifícios imensos, conquistas que a definiram como pessoa. E agora estava destruído. Por quê? Ela sussurrou com a voz embargada. Por que você está fazendo isso comigo? Bruno respirou fundo. Olhou para o auditório lotado. Depois, voltou os olhos para ela. Porque eu nunca quis provar que a senhora estava errada, professora. Eu só queria provar que eu estava certo. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Professor João se levantou e começou a aplaudir. Devagar, respeitosamente. Outros professores o acompanharam, depois alguns alunos. Em questão de segundos, todo o auditório estava de pé, aplaudindo não apenas Bruno, mas também a coragem de Renata em cumprir sua palavra. Por favor, Bruno pediu silêncio ao microfone. Posso dizer algumas palavras? O auditório se aquietou instantaneamente. Todas as atenções se voltaram para o garoto que havia acabado de realizar o impossível. 3 anos atrás, quando cheguei nesta escola, eu não sabia se pertencia aqui. Muitos de vocês me mostraram que eu era diferente e vocês estavam certos. Murmúrios percorreram a plateia. Eu sou diferente, não porque sou filho da faxineira ou porque moro na periferia. Sou diferente porque aprendi algo que talvez alguns de vocês ainda não tenham descoberto. Que o conhecimento não tem endereço. Bruno fez uma pausa, olhando diretamente para Fernanda e Marcos na primeira fileira. Fernanda, você tem aulas particulares desde pequena e acesso a todos os recursos que o dinheiro pode comprar. Marcos, você tem computadores de última geração e pode estudar nos melhores cursos. E sabem de uma coisa? Isso é maravilhoso. Vocês têm privilégios que eu jamais terei. Os 2 colegas baixaram a cabeça, visivelmente constrangidos. Mas existe algo que privilégios não podem comprar. Paixão genuína pelo aprender. Vocês estudam porque são obrigados. Eu estudo porque escolhi. Vocês veem matemática como obstáculo a ser superado. Eu vejo como linguagem a ser dominada. O silêncio no auditório era total. Nem mesmo os adultos piscavam. Professora Renata, Bruno se virou para ela. Durante 3 anos a senhora tentou me quebrar. Tentou provar que eu não deveria estar aqui. E quer saber? Em parte, a senhora conseguiu. Renata o encarou com surpresa. A senhora me quebrou, sim. Quebrou minha insegurança. Quebrou meu medo de não ser suficiente. Quebrou a ideia de que alguém poderia definir meus limites por mim. Bruno sorriu. E por isso eu devo agradecê-la. As lágrimas voltaram aos olhos de Renata. Porque a senhora me deu algo que nenhum professor jamais havia me dado, a necessidade absoluta de provar meu valor. E ao fazer isso, descobri que meu valor nunca precisou ser provado. Bruno caminhou até o quadro e pegou um pincel. Vocês conhecem a identidade de Euler, escreveu. E-IP mais 1 Esta fórmula conecta 5 dos conceitos mais importantes da matemática. Parece simples, mas representa algo profundo. Coisas aparentemente diferentes podem se unir para criar algo perfeito. Ele se virou para a plateia. Durante 3 anos, vocês me viram como o garoto pobre que não pertencia aqui. Eu me via como alguém que precisava constantemente provar seu direito de estar aqui. Mas hoje, descobri algo fundamental. Nós todos pertencemos ao mesmo lugar. Ao lugar daqueles que buscam conhecimento. A emoção tomou conta do auditório. Várias pessoas choravam abertamente. Professora Renata, Bruno voltou sua atenção para ela. A senhora me perguntou por que eu estava fazendo isso. A resposta é porque não quero que nenhum outro aluno passe pelo que passei. Não quero que jovens sejam julgados por suas origens em vez de seus potenciais. Ele fez uma pausa significativa. Mas principalmente,
quero que a senhora redescubra por que escolheu ser professora. Porque tenho certeza de que não foi para separar pessoas, mas para uni-las através do conhecimento. Bruno colocou o microfone na mesa e começou a caminhar em direção à saída. Mas Renata se levantou abruptamente. Bruno, espere! Ele parou e se virou. Com a voz completamente embargada, ela disse: Você pode me perdoar. O auditório prendeu a respiração coletivamente. Bruno caminhou de volta até ela. Estendeu a mão com um sorriso genuíno. Professora, não há nada para perdoar. Há apenas algo para agradecer. Agradecer o quê? A senhora me deu o maior presente que um professor pode dar. Me forçou a descobrir quem eu realmente sou. Renata apertou a mão dele, e naquele momento histórico, algo se transformou para sempre no Colégio Santa Cecília. Bruno, disse ela, ainda segurando sua mão, posso fazer uma pergunta? Claro, professora. Como você conseguiu aprender tudo isso sozinho? Bruno apontou para o fundo do auditório, onde Dona Conceição chorava de emoção. Eu não aprendi sozinho. Tive a melhor professora do mundo. Quem? Minha mãe. Ela me ensinou que não existe sonho impossível quando se tem determinação verdadeira. O auditório explodiu novamente em aplausos, mas desta vez não apenas para Bruno, para Dona Conceição, para professor João, para o poder transformador da educação verdadeira, para a prova viva de que barreiras existem para serem superadas. Quando os aplausos diminuíram, Bruno pegou o microfone uma última vez. Antes de ir embora, quero fazer um anúncio. Todos se concentraram. Na segunda-feira, começarei a dar aulas de reforço gratuitas aqui na biblioteca, para qualquer aluno que quiser aprender. Não importa a série, não importa a dificuldade, porque descobri uma verdade fundamental. Conhecimento dividido é conhecimento multiplicado. Então, antes que alguém pudesse reagir, Bruno fez algo que ninguém jamais esqueceria. Caminhou até Renata, pegou os pedaços do diploma rasgado e os entregou para ela novamente. Professora, colhe seu diploma. A senhora vai precisar dele. Para quê? Bruno sorriu com uma sabedoria que transcendia sua idade. Para ensinar, de verdade, desta vez. E saiu do auditório deixando para trás não apenas uma vitória pessoal, mas uma lição que transformaria para sempre todos os presentes. Que o verdadeiro conhecimento não humilha, liberta, que a educação autêntica não exclui, inclui. E que quando subestimamos alguém, na verdade estamos limitando a nós mesmos. Bruno Santos havia provado que não existem obstáculos intransponíveis para quem realmente acredita em si mesmo. E ao fazer isso, havia libertado não apenas a si próprio, mas a todos ao seu redor. A guerra havia terminado e, surpreendentemente, todos saíram vitoriosos. 3 meses depois daquele sábado histórico, o Colégio Santa Cecília não era mais o mesmo. Bruno cumpriu sua promessa. Todas as segundas, quartas e sextas, a biblioteca se transformava no coração da escola. Não apenas alunos com dificuldades, mas também os que queriam ir além do básico, procuravam suas aulas gratuitas. Bruno, você pode me ajudar? Pediu Fernanda numa tarde, a mesma que antes o chamava de bolsista. Agora estava ali, humildemente buscando orientação. Claro, Fernanda, vamos entender o conceito primeiro. Bruno não guardava rancor. Tratava cada colega com a mesma paciência que sempre demonstrara. A maior transformação aconteceu com Renata Silveira. Na segunda-feira seguinte à prova, ela procurou Bruno no intervalo. Quero me desculpar, não apenas pelo que fiz, mas por tudo que deixei de aprender enquanto tentava te diminuir. Professora, quando entrei na faculdade, queria despertar paixão pelo conhecimento, mas me perdi no caminho. Sua voz tremeu. Bruno, me ensine a ensinar de novo. A partir dali, Renata começou sua redenção. Observava as aulas de Bruno, aprendendo sua metodologia. Como conectava conceitos abstratos com situações reais. Como fazia cada aluno se sentir capaz.
aplicou essas técnicas em suas aulas. Parou de intimidar, passou a inspirar. Os resultados foram imediatos. Professora, a senhora mudou, comentou um aluno. Agora sinto que quer que a gente aprenda de verdade. Em junho, Bruno obteve a maior nota em matemática do estado no simulado nacional. Quando jornalistas o entrevistaram na biblioteca, ele disse: "Não existe segredo. Existe apenas uma verdade. Nunca aceite que outros definam seus limites." Na segunda-feira seguinte, encontrou uma carta da USP oferecendo bolsa integral no programa especial de matemática. Correu até sua mãe. "Mãe, olha isso!" Dona Conceição leu com mãos trêmulas e abraçou o filho, chorando de alegria. "Meu menino conseguiu." "Nós conseguimos, mãe." Bruno procurou Renata para contar. "Professora, tenho contatos na USP. Posso ajudar?" Ela ofereceu. "Bruno, no dia da prova, quando você me entregou os pedaços do diploma, percebi algo. Em 15 anos, transmiti informações, mas nunca realmente eduquei." Ela sorriu. "Você me ensinou a diferença." Na formatura, Bruno foi escolhido orador da turma. No mesmo auditório onde enfrentara seu maior desafio, recebeu ovação. "Queridos colegas, quando cheguei aqui, não sabia se pertencia. Vocês mostraram que eu era diferente. Estavam certos." Risos carinhosos. "Era diferente porque vinha de onde sonhos pareciam impossíveis. Mas aprendi. Sonhos impossíveis são apenas sonhos, esperando a pessoa certa para realizá-los." Olhou para Renata. "Professora, obrigado por me ensinar que os maiores obstáculos às vezes vêm de onde menos esperamos." Para Dona Conceição. "Mãe, obrigado por me ensinar que dignidade não depende de onde estamos, mas de como caminhamos." Seu encerramento. "Colegas, usem seus privilégios não apenas para crescer, mas para elevar outros. A verdadeira medida de uma vida é o que tornamos possível para os outros." Um ano depois, Bruno estava na USP com as melhores notas. Renata se tornara referência em educação inclusiva. E todas as sextas, Bruno voltava para suas aulas gratuitas. "Professor Bruno", perguntou uma aluna nova, "como explica coisas difíceis de forma simples?" Bruno sorriu. "Ensino como gostaria de ter sido ensinado. E, principalmente, como se o futuro de vocês dependesse disso. E depende, totalmente. Conhecimento é a única herança que ninguém pode roubar." E assim, na biblioteca onde tudo começou, Bruno continuava provando que não existem barreiras para quem acredita em si mesmo. Sua maior vitória não foi passar numa prova impossível. Foi provar que impossível é apenas uma palavra que usamos quando desistimos. E que sonhos, alimentados com determinação, sempre encontram um jeito de se realizar. E essa história nos mostra uma verdade que nunca devemos esquecer. Não é a riqueza, nem o sobrenome, nem os privilégios que definem quem somos, mas sim a coragem de acreditar em nós mesmos e lutar pelos nossos sonhos. Agora, eu quero ouvir você. Já passou por uma situação em que duvidaram de você, mas você provou o contrário? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque sua história pode inspirar outras pessoas também. E se essa mensagem tocou seu coração, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui cada vídeo é uma nova prova de que o impossível é apenas uma palavra. Vamos juntos mostrar ao mundo o poder da superação.